bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que me assiste, como você tá, tudo jóia? Pessoal, vocês devem estar pensando assim, nossa, tabuleirinho diferente, lá vem baixaria nova. É verdade. Ó, isso aqui é uma... Eu planejei essa aula com muito carinho, de verdade, para ajudar você que está começando do zero xadrez. Do zero não. Você aprendeu como que as peças se mexem, né? Acabou de aprender o xadrez, mas você nunca jogou, né? Como que eu começo? O que eu tenho que fazer, né, numa partida de xadrez, né? Eu sei mexer as peças, mas, poxa vida, eu queria... Como que é uma partida de xadrez de verdade? E eu vou mostrar uma partida para vocês hoje, em cima desse livro aqui, né? Logical Chess Move by Move. Ele explica, né, lance a lance, né, de partidas clássicas do século XIX e tudo mais. Inclusive essa partida que eu vou mostrar agora, ela é de 1907, tá? Eu vou pegar na minha colinha em português que eu traduzi aqui. E assim, pessoal, é um vídeo que você pode, por exemplo, mandar para aquela pessoa. Às vezes você ensinou o seu amigo, seu irmão, sua namorada, seu namorado, né, a jogar xadrez, e você às vezes ensinou um amigo seu, colega de escola, de trabalho, né, e ensinou o cara a jogar, a pessoa a jogar, mas a pessoa não sabe como começar, né? Eu começo como? Que peça que eu mexo? O que eu faço? Eu queria saber como que funciona uma partida de xadrez, né? Então manda esse vídeo para ela, tá? Eu vou falar bastante aqui sobre os centros, conceitos principais, tentar passar da melhor maneira possível para vocês, tá? Então vamos lá, ó. Para você que está começando, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo. Veja que esse tabuleiro verdinho, ele tem anotação algébrica aqui, ó. Por isso que quando eu deixar esse tabuleiro verde, ele vai ser essas aulas mais fáceis para quem está iniciando, tá bom? Hugo, eu preciso aprender o nome das casas, decorar E4, F6, C3, A5? Não precisa, tá? De início não precisa. Com o tempo você vai acabar decorando. Fica tranquilo, fique em paz. Tá joia? Mas é só para você se localizar, né? Quando eu falar, né, controlar tal casa, você saber do que eu estou falando e se localizar melhor. Então vamos lá, ó. Pessoal, você que está começando, primeiro lugar, o xadrez ele é dividido em 3 fases, tá? A fase da abertura, a fase do meio jogo e a fase do final, tá? A fase da abertura, existem vários sistemas de abertura, né? A gente costuma falar, né, abertura de brancas, defesa de pretas, né? Porque as brancas têm o primeiro lance, elas abrem o jogo, né? E as pretas começam defendendo o primeiro lance das brancas, né? Então, ó, vocês vão ouvir falar muito às vezes sobre a abertura italiana, abertura Rui Lopes, né? Abertura Ponziani, enfim, ou defesa Philidor, defesa siciliana, né? Enfim, defesa, como é que chama? Tem tantas defesas, gente, que até confunde aqui a cabeça, né? Mas tem várias, defesa francesa, defesa carocana. Você não precisa decorar isso agora, tá? Foca nos conceitos que a gente vai passar. Mas a abertura de brancas e a defesa de pretas é o quê? É um modo que você tem que ter para você conseguir 3 coisas. Controlar o centro do tabuleiro, tá? Que são essas 4 casas. Vocês vão entender por quê. Aqui é a área mais valiosa do xadrez, tá? É o território mais ativo e importante, tá bom? Para você dominar. Então, ó, fase da abertura é o seguinte: 3 coisas: dominar o centro, desenvolver suas peças. O que é isso? No xadrez nós temos os peões e nós temos as peças. Desenvolver ou tirar as suas peças da linha de fundo e trazê-las para o jogo, tá bom? Então você vai ativar suas peças. Então, ó, lembrando, domínio do centro, desenvolvimento das peças e segurança do seu rei. Então, esses 3 conceitos, não importa como você tem que fazer. Tá joia? Então vamos lá, ó. Como objetivo maior de toda a estratégia de abertura é
liberar as peças rapidamente, tem uma maneira de fazer isso rápido, né? As brancas aqui, ó, esse foi um jogo jogado em 1907, tá? Para você que está começando, estudos clássicos aí, os jogos da era romântica, né, do xadrez, né? A gente costuma falar que é que nem os jogos do Pelé, né, de futebol, né? Eram coisas lindas, agressivas e tudo mais. Então, vamos lá. As brancas jogaram aqui E4. Vocês vão ver muito isso, tá? O cara abrindo com peão rei, tá? Ou peão dama, porque são os dois peões centrais, tá bom? Por que o cara joga E4 aqui, ó? Porque ele domina o centro, ele ocupa o centro, vigia uma casa central e uma casa adjacente e abre caminho para o bispo e para a dama. Então veja que é um lance bem dinâmico. Você, por favor, pelo amor dos meus filhinhos, evite abrir o jogo com isso, tá? Ah, eu não sei o que eu vou fazer, eu não quero comprometer muito, eu vou jogar qualquer coisa. Compromete e compromete muito, tá? Essa partida o cara vai perder porque ele vai fazer um negócio assim. Vocês vão ver, tá? Então, pessoal, nunca, regra de ouro, nunca no xadrez você deve fazer o lance pelo lance. Ah, eu não sei o que eu vou fazer. Ah, vai qualquer coisa. Não. Porque até um lance que seria bom, vira um lance merda, tá? Então vamos lá. Como que as pretas devem responder a esse primeiro lance, tá? O preto, né? Porque veja que se as brancas, se for permitido, o branco vai jogar esse, tá? Porque, ó, o sonho do branco é fazer isso aqui. Porque olha o domínio central, ó. C5, D5, E5, F5, tudo controlado pelos peões. Olha como que você começa a oprimir, né? Já pensou? Se esse peão avança, ó, ele tira essa casa, o cavalo já não pode vir para cá porque o peão toma. Então você começa a oprimir o cara, né? Então, o que o preto deve fazer? Ele tem que lutar pelo seu lugar ao sol também, tá? Ele precisa disputar o domínio do centro. Agora, Hugo, por que todo esse estresse por causa do centro? Por que o centro é tão importante no jogo de xadrez? Vou explicar para você, meu caro amiga meu caro amigo e minha cara amiga. Ó, as peças, por exemplo, quando você aloja elas no centro, elas gozam de maior liberdade de ação, né? Elas são muito mais ativas, porque, ó, do centro elas vigiam, elas monitoram todo o tabuleiro. Agora uma peça no canto não faz isso. Veja, por exemplo, que um cavalo aqui, ó, vamos fazer o seguinte, vou mostrar para vocês a força de um cavalo centralizado. Olha quantas casas um cavalo centralizado ele monitora. Olha só, um cavalo centralizado monitora 8 casas, tá? Veja o poder do cavalo. Ao contrário de um cavalo no canto, tá? Na beirada, que monitora somente 4 casas, tá? Então, ó, é metade de um cavalo. Concorda comigo? E um cavalo no canto é pior ainda, pelo amor de Deus, né? Que controla 2. Cavalo no canto é uma merda. Então, e outra coisa, hein? Outra coisa. Imagina um cavalo no centro avançar na área do inimigo, costuma ser problema, tá? Então vamos lá. As pretas jogaram. Não vai me jogar isso, hein? Lembra? E5, claro. As pretas também querem uma casa central e vigiar 2 casas importantes, tá? Também, ó, abre o bispo, abre a dama e tudo mais, tá? Então as brancas responderam com cavalo F3. Olha só que lance legal. Talvez é o melhor lance das brancas. Porque o cavalo, ele se desenvolve para o centro com um ganho de tempo. Qual que é o ganho de tempo? Ele está ameaçando o seu peão, tá? Então, o preto aqui ele não pode fazer o que ele quiser, se desenvolver. Não, ele tem que resolver essa ameaça. Porque, ó, se você faz qualquer outra coisa, o cavalo vai tomar o seu peão, entendeu? Então você precisa de alguma forma defender esse peão, tá? E gente, o cavalo ele entra em jogo
mais cedo do que o bispo, tá bom? Veja que esse cavalo também, ó, além dele atacar, ele está monitorando uma casa central importante, D4, viu só? Então veja só, por que o cavalo, gente, a gente costuma dizer para quem está iniciando, desenvolver o cavalo primeiro do que o bispo, né? Porque veja que o cavalo entra bem cedo no jogo, porque, primeiro ponto, na maioria das vezes a gente já sabe onde os cavalos vão ficar na fase da abertura, né? Por exemplo, o cavalo do rei, ele vai ficar ou em F3 ou em D2, tá? Veja que ele também segura duas casas importantes. O cavalo da dama, ele vai ficar em C3 ou vai ficar em D2, tá? Dificilmente os cavalos vão para o canto, tá? Às vezes, pessoal, é necessário, tá? Mas evite fazer esse tipo de coisa, tá? Veja que o bispo, por exemplo, o cavalo, ele dá passos mais curtos do que o bispo, tá? Se o bispo, por exemplo, quiser ocupar a casa de A6, veja que ele rasga numa só e corta o meio do tabuleiro e vai lá, numa vez. Agora, um cavalo para vir para cá, veja que ele tem que fazer 1, 2, 3, 4 lances, né? Então ele é mais lento. E outra coisa também, o seu bispo você tem que ver, às vezes você vai desenvolver ele por fianqueto, né? Que é pelo canto, ele vai ficar de olho nessa longa diagonal. Às vezes, pessoal, a situação, ó, tá assim, por exemplo, isso chama cravatura ou pregadura. O que é isso? Você vai atacar um cavalo e esse cavalo ele está cravado ao rei. Isso significa que ele não pode sair daqui. Você inutilizou o cavalo, porque você não pode deixar o seu rei em xeque. Ó, o bispo na cara do rei. Então, você está inutilizando esse cavalo. Dizemos que, então, o cavalo está cravado, tá? Se fosse assim também, ó, né? Ele está cravado à dama. Ou seja, o cavalo ele não pode sair porque o preço é muito alto, né? O bispo toma a dama, que é a peça mais forte do xadrez. Então, você não sabe o que você vai fazer com o seu bispo ainda. Então, calma. Agora, vamos lá, ó. Nessa altura, você deve estar pensando assim, tá bom, Hugo, mas eu vi que eu tô jogando de pretas aqui, ó. O meu peão está atacado. Eu tenho várias formas de defender esse peão, né? Você tem F6, você tem bispo D6, você tem D6, você tem cavalo C6, você tem dama E7, você tem dama F6, tudo isso defende esse peão. Agora, uma coisa importante para você, qual lance que eu devo escolher? Hugo, estou começando agora. Como que eu escolho o lance? Tá? Veja, pessoal, que a gente não pode ficar pensando em lance ruim, tá? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Se eu jogar F6, é bom? Não. É uma bosta. Por quê? Você tirou a melhor casa para o cavalo, tá? Que é F6. Você abriu uma diagonal perigosa da dama, ó, para o seu rei. Então você expõe mais o seu rei e você trancou a diagonal da dama. Então essa dama não sai, ela tem que sair para cá, depois para cá. Então esse lance é ruim. E se eu jogar um dama F6, por exemplo, para proteger? Também é uma merda. Também é uma merda. Porque você tira a casa do cavalo. E outra, você vai deixar a sua dama, que é a peça mais poderosa do xadrez, babada um peão? Não faz sentido. Não faz sentido. Eu sou o desgraçado. Não faz sentido, né? Se você jogar sua dama em E7, por exemplo, tem gente que joga isso daqui. Eu odeio, cara. Eu acho horrível. Tá? De novo, você está desperdiçando o poder da dama e você está na frente do bispo. Tá bom? Então também não é legal. Hugo, então eu vou desenvolver uma peça aqui, ó. Bispo D6 eu protejo. Tudo bem, você desenvolveu. Mas também é ruim. Por quê? Você está na frente desse peão. E se esse peão não avança, esse bispo fica trancado, tá? Então aqui você está trancando o bispo e o peão. Olha que situação triste, né? Hugo, então eu vou jogar D6, é bom? Aí já começa a melhorar, tá? Essa configuração, inclusive, existe uma defesa
tá? Um sistema de defesa de pretas chamado defesa Philidor, tá? Você não precisa guardar isso. Mas isso é jogável, ó. Tudo bem, lógico, tem um ponto, tem uma desvantagem, né? Você tranca esse bispo, mas você defendeu, né? É um pouco mais sólido, você abriu o seu bispo de casa clara, né? Você pode vir, né, começar a pregar, lembra da pregadura, da cravada? Então é comum, você pode usar isso, você pode ir brincando com esses temas, né? Mas tem um lance que foi adotado pelo jogador de pretas que é o melhor. Qual que é o melhor lance, pessoal? Cavalo C6. Por quê? Eureka! Eureka! Imahu, Imahome, Imahome, Iha, Imahome, Iha, Iha. Ó, olha, até iluminou aqui, ó. Presença do Senhor. Por quê, pessoal? Porque esse cavalo, você desenvolveu uma peça em direção ao centro, que ela também vigia uma casa central e defendeu o peão ao mesmo tempo, tá? Então, ó, quando você estiver jogando, tem que pensar rápido, ó, isso aqui é ruim, 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 não, ó, então isso aqui tem que vir rápido na sua cabeça, tá bom? Cavalo C6, as brancas jogaram bispo C4, tá? O bispo do rei é uma das peças de ataque mais fortes, tá? Tanto para as pretas quanto para as brancas. E lembre-se de uma coisa, você que está começando, o peão da coluna F, que é esse aqui, ó, o peãozinho de F7 e F2, são os peões fracos da posição, tá? Por quê? Esse peão ele só é defendido pelo rei, assim como esse, tá vendo? Então, ó, você atacou o ponto fraco, veja que se você entrar com o cavalo, ó, atacar esse peão uma segunda vez, é um perigo. Você vai tomar esse peão e vai dar um duplo, ó. Um duplo de cavalo, tá? O cara vai salvar a dama, você vai tomar a torre, tá bom? Esse aqui é um ataque conhecido, né? Então esse bispo aqui, ó, ele é um bispo muito chato. E as pretas fizeram o quê? E outra, veja que isso daqui, isso aqui você libera o roque, né? Mas o roque para as brancas. Então isso daqui, ó, é chamada abertura italiana, tá? É um sisteminha de aberturas também. As pretas também vão entrar nesse esquema de jogo, ó. Jogaram bispo C5, chamada Gioco Piano, tá? Isso aqui é cultura inútil para vocês que estão começando. E aí, ó, por que, Hugo, que ele jogou o bispo em C5? Por que ele não jogou o bispo em E7, D6, B4? Vamos lá, ó. Se ele jogasse em B4, será que esse bispo está ativo aqui? Não está, né? Ele não está lutando pelo controle central. Veja, ó, pessoal, que se fosse assim, seria diferente, né? Porque esse cavalo ia ficar cravado ao rei, né? É um pouco mais chato. Mas aqui ele não faz nada, né? Aqui a gente cai no mesmo problema. Ele tampa o peão, tampa o bispo. Agora, bispo E7 já é legal, tá? Bispo E7 costuma ser legal. Por quê? Ah, Hugo, mas eu só andei uma casinha com o bispo, mas eu não desenvolvi. Desenvolveu sim, tá? Lembra de uma coisa, desenvolver peças não é jogar as peças lá na frente, tá, pessoal? Mesmo quando você tira uma peça da fileira do fundo, você ativou uma peça, então você desenvolveu. Tá joia? Ó, depois esse cavalo sai, você faz o roque, ótimo, é isso. E veja que o bispo em E7 é muito bom, porque ele controla, é uma posição mais defensiva, tá? Mais passiva, mas é bom também, porque ó, você controla duas diagonais, ó, duas diagonais muito importantes. Veja que ó, olha essa diagonal aqui está controlada, essa aqui também, o cavalo não pula mais, né? Lembra que o cavalo queria entrar aqui para dar aquele ataque? Ele não tem mais porque o seu bispo está controlando. Então é muito bom, é jogável. Mas o cara jogou esse. Por quê? Porque ele segura uma casa central, o bispo participa da luta central pelo centro, tá? E ele também fica de olho nesse peãozinho fraco. Então esse bispo também incomoda, tá bom? Então vamos lá, as brancas jogaram C3, por que não jogaram direto, tá?
Aqui se o cara é fominha, porque lembra que a gente falou que o cara quer jogar o D4? Se ele joga o D4 agora, ele perde um peão, tá? Como que ele perde o peão? Ó, peão toma, cavalo ou bispo vai retomar. Vamos visualizar? Ó, tomou, por exemplo, cavalo toma, né? E toma, na verdade perde uma peça, né? Ó, as brancas perdem um cavalo. Então não é bacana, tá? Tudo no xadrez, pessoal, tem que ser preparado, tá? Então o que as brancas fizeram aqui, ó? Veja que essa casa, a casa de D4, que é onde o peão quer ir, ela é uma casa que está atacada 3 vezes pelas pretas, ó, uma pelo peão, uma pelo bispo e uma pelo cavalo. E ó, se você joga agora, você tem 3 ataques contra 2 defesas, ó. Só o cavalo e a dama protege. Então o que as brancas fizeram? Jogaram C3. Por quê? Você ancora, você prepara o avanço D4. Agora veja aqui, ó, cavalo, peão C, e quando avançar, a dama também. Então vai ficar 3 ataques e 3 defesas. Tá joia? As pretas jogaram o quê? Dama E7, muito bom. Aqui, ó, desenvolveu a dama, tá? E tá defendendo a ameaça que o cara quer jogar aqui. E agora, de novo, ó, as brancas não podem jogar o D4, né? Tudo bem que agora não perde uma peça, mas perde um peão, tá? Por quê? Ele vai jogar, por exemplo, olha só, peão toma, a dama toma um peão com cheque. Ou seja, as pretas vão tomar com ganho de tempo, ó. Peão toma, peão sem defesa, vai tomar com cheque. Olha só. E na abertura vai ficar com um peão a mais. Então não é legal também. Vocês vão ver, pessoal, que no xadrez vai ter muito isso. Prepara o terreno. Então o que o branco fez aqui? Ó? Ele postergou o avanço do peão e fez o quê? Mas ele fez o roque. Ele chamou o Libiga. Ó, Patrícia Bravanel. Fez o roque, protege o seu rei, tá bom? Ó, veja que o rei branco agora está seguro, tá? Convoque o roque cedo no jogo, você que está começando. Não joga com o seu rei no centro, tá bom? Aí veio o que? D6 pelas pretas, tá? Ó, porque ó, ele fortalece, né, esse peão, ele ancora esse peão, protege o bispo, abre o bispo de casas brancas, tá bom? Aí sim veio D4, tá? E aqui cuidado que tem uma armadilha, viu, pessoal? O cara aqui ele tá esperançoso que o preto seja gulosinho e toma o peão, só que perde a dama. Hugo, como que perde a dama? Eu vou mostrar para vocês alguns cálculos, não é cálculo profundo não, tá? São cálculos, às vezes você tentar prever 2 lances à frente, algo do tipo, que vai te ajudar, ó. Veja que se toma e toma, você não pode tomar esse peão, porque ele joga a torre na cara da dama. E veja que a dama está cravada. Então, a dama não pode sair, se proteger, porque a torre está na cara do rei. Você não pode, é um lance ilegal, deixar o seu rei em xeque. E aí você seria obrigado a tomar a torre e a dama ia retomar com o xeque na cara do rei, né? Então você iria entregar a sua dama. Então cuidado, pessoal, cuidado, muito cuidado aqui, tá? Fez o que então? O cara jogou D4, isso não é jogo de damas, então a captura não é obrigatória. O que o preto fez? Voltou com o bispo para B6, né? Você não é obrigado a capturar, tá? Agora, o seu peão E, ele está seguro, ó. Mesmo que fez contato os peões, mas está tudo seguro, tá? E o bispo continua vigiando essa diagonal. Agora, você tem que pensar no seguinte, olha. Apesar das aparências, né, do glamour, esse centro de peões das brancas, ele é um castelo de areia. Porque esse peão D, veja que ele está atacado 3 vezes, ó. Uma pelo peão, 2 pelo cavalo e 3 pelo bispo. Então, as brancas, um plano legal, talvez aqui, que seria jogar um dama B3, por exemplo, já não é possível. Por quê? Porque
você precisa manter 3 defesas no peão, senão o peão cai, né? Então, se eu jogo a dama para cá, você tirou um defensor do peão. Então, ó, toma, 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 toma. Entendeu? E se você joga, por exemplo, ó, um cavalo D2, você interrompeu, ó, você está cobrindo a defesa da dama, né? Ficou na frente da dama. Então, ó, toma, 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 bispo toma. E vai ficar com material a mais. Aí, dito isso, o que o branco fez aqui? O branco tentou a malandragem, né? A4, tá? Isso aqui é um lance ardiloso, tá bom, pessoal? Você que está começando, ó, veja que é um lance que ele é venenoso, mas ele não tem lógica. Por quê? Ó, o cara está ameaçando o quê? Ah, Hugo, eu não estou entendendo qual que é a ameaça aqui. O branco está ameaçando esse, tá, pessoal? Está ameaçando esse, eu vou mostrar para vocês o que acontece, tá? Está ameaçando atacar o bispo. Veja só que se ele jogar esse, se você tomar de bispo é ruim, se você tomar de cavalo é ruim, tá bom? Veja, se você toma de cavalo, se você toma de bispo, por exemplo, ele vai atacar o seu cavalo não tem outro lugar para ir, ele vai ter, desculpa, estava assim, ele vai ter que recuar, e aí ganha o bispo, a torre ganha o bispo, tá? Essa é a armadilha. É uma armadilha manjada, tá, pessoal? Mas, para quem está começando, a gente cai muito nisso, tá? E se ele jogar esse e você tomar de cavalo, para o branco é ainda melhor, porque ele vai tomar, tá? Ah, mas ele vai entregar a torre vale mais do que um bispo, vale mais do que um cavalo. Vale, mas calma lá, você vai tomar, ele vai dar um cheque com dama A4, tá? Ó, é um cheque, é um duplo. Você vai ter que cobrir e parabéns para você. E veja que, ó, por uma torre e um peão no canto, as brancas têm 2 peças, tá? Isso estrategicamente, dinamicamente é muito melhor, tá? Você entregou uma torre e um peão do canto por 2 peças pretas. Então isso para as brancas é muito melhor, tá? Elas estariam melhor. Então o que você tem que fazer aqui? O que o preto fez, né? Por quê? Veja que o preto está melhor desenvolvido, ó. Concorda? Então assim, o preto está melhor desenvolvido. Por quê? Falta só desenvolver esse bispo que já está aberto, desenvolver o cavalo, né? E fazer o roque, vai estar tudo certo. Agora, olha isso daqui. Dama não foi desenvolvida, bispo não foi desenvolvido, cavalo não foi desenvolvido e as torres não estão conectadas, tá? Então, o branco é muito cara de pau, atrasado em desenvolvimento, querer começar a dar golpinho aqui, né? Então, o que o preto fez aqui, ó? Jogou um A6. Por quê? Para dar uma casa de escape, né? Se ele for atacado, ele volta. Ah, Hugo, mas você falou que esse tipo de lance é ruim, é uma merda. Sim, mas calma lá, Veloz, espera lá. O cara, quando ele joga pique, ele tem que jogar sério, O dia que eu refutei a Grunfeld por causa dos livros do John Donne. Enfim. Leitão um dia vai baixar aqui em casa para me dar um tapa na orelha, certeza. Você tem que resolver a ameaça. O cara não está com uma ameaça, então o desenvolvimento ele não tem que ser assim, pessoal, mecânico, tá? As ameaças têm que ser resolvidas primeiro. Então, ó, não fica triste porque você gastou esse tempo, não, porque é compensado por esse lance imbecil aqui, que não vale nada, tá? Dito isso, o que o branco fez aqui? Ele insistiu. O cara ele insistiu no plano idiota dele, na ideia de jirico, achando que o preto vai morder a isca. Só que o preto não morde, tá? Não morde. E aí agora veio o lance ruim, pessoal, ó. H3 pelas brancas, vocês vão entender, tá? Só que é um lance muito bunda, porque a gente, quando está começando, a gente morre de medo disso daqui, ó. Esse tipo de coisa, tá? Que é a cravada, né? Putz, o cara vai cravar meu cavalo, aí meu cavalo não pode se mexer porque cai minha dama, né?
Então o que a pessoa costuma fazer? Eles costumam empurrar isso daqui, ó, para vigiar essa casa, né? E aí o bispo não pode vir. Só que, pessoal, isso daqui você enfraquece a posição. Vocês vão entender mais para frente, tá? Eu vou falar mais para frente por causa disso, tá bom, pessoal? É melhor você, como se diz, se submeter a uma cravada, que é uma inconveniência temporária ali, momentânea, depois você tira sua dama e descrava, do que você prevenir a cravada enfraquecendo a posição do seu rei, tá? Quanto mais você avança os peões aqui, ó, mais vai fazendo um buraco na posição do seu rei. Você não pode fazer isso. Aqui, ó, você tem que levar até o final, até onde você conseguir, a posição do roque intacta, tá bom? Então vamos lá. Cavalo F6 pelas pretas, um lance muito bom, porque você desenvolveu uma peça em direção ao centro com um ganho de tempo, ameaçando um peão que está desprotegido, viu só? E aí o branco cometeu o segundo erro grave da partida, ele tomou D por E5, primeira captura da partida. Por quê? Ó, o branco aqui ele quer abrir linhas, ele quer abrir o jogo e deixar um negócio mais dinâmico, só que tem que tomar cuidado, pessoal. Você que está começando, lembre-se sempre disso. Linhas mais abertas, colunas, diagonais, quando você abrir o jogo, vai favorecer o jogador que está melhor desenvolvido, que no caso é quem? Black, tá? E vocês vão ver outra coisa, como que o cara me tem coragem de tirar, quando ele tira o peão dele daqui e captura, ele abriu o bispo, esse bispo vai virar um demônio aqui, olha isso, ele está atacando o peão fraco e o rei que está atrás do peão. Então aqui, ó, você está cortando o raio de ação do bispo, aqui você abriu, cara, a espada de He-Man aqui, ó. Então não foi uma decisão prudente, tá? E aí, toma de peão ou toma de cavalo? Tomou de cavalo, claro. Por quê? Veja que ó, o cavalo retoma, você centralizou uma peça forte, esse cavalo ataca esse cavalo e ataca esse bispo que está desprotegido, né? Coisa que um peão não faria, né? E aí vamos lá, o que o branco vai fazer agora? O cara não fez nada para aliviar a pressão aqui, ó. Esse peão está atacado ainda. Esse peão está atacado por um cavalo preto e o bispo atacado pelo outro. Então a situação das brancas aqui está difícil. E aí o branco, o que ele fez? Se desesperou. Tomou o cavalo, né? Parece plausível, né? Porque falou assim, puxa, vou me livrar desse cavalo, está muito forte, né? Está muito incômodo. Só que, pessoal, você que está iniciando no xadrez agora, a gente sabe que um cavalo, aqui ó, vamos voltar aqui, um cavalo em F3, né, na posição do roque, um cavalo aqui em F3, no caso do roque aqui, um cavalo em F6 das pretas, é a peça que melhor defende o roque, tá? É a melhor peça defensiva da posição do roque, tá? Por quê? Veja que esse cavalo, essa casa aqui, ó pessoal, essa casa de H2 costuma dar muito checkmate, tá? Costuma dar muito checkmate aqui. Então veja que um cavalo aqui ó, em H7 também, tá? Então por isso que esse cavalo fica aqui. Olha, esse cavalo ele protege. E veja só como que é. O cavalo ele atua no centro também. Então veja que ele protege, olha, essas casas aqui, ó. Então ele defende futuras infiltrações, né, das peças inimigas, mas ele também atua, olha só, no centro. Veja que ele segura duas casas centrais, defende uma casa da coluna D e a ala do rei também. Então, ó, quando as brancas, se desesperam e tomam o cavalo, eles retomam de dama. E veja que o cavalo branco, que era a melhor defesa do roque,
foi para o reino da glória, saiu do tabuleiro. E o cavalo preto foi substituído por outra peça, que é a dama. E agora a dama está centralizada, ela está muito mais perigosa, tá bom? Então, veja só, né? E o peão está atacado 2 vezes. Como que o branco vai fazer para tentar salvar esse peão? Desespero, né? Cavalo de cavalo D2. E aqui de novo, pessoal, de novo, o branco tá doido, mamãe, para as pretas tomarem esse peão. Se você tomar o peão, você perde a dama pelo mesmo tema, tá? Ó, cavalo toma, cavalo retoma, dama retoma, cinzeiro na cara da dama, perde a dama. Vamos visualizar para ajudar vocês? Tomou, perde a dama, tá? Porque, de novo, a dama não pode se salvar porque está cravada a torre ao rei. E você teria que tomar a torre e a dama retoma com cheque, tá? Você teria que entregar e toma com cheque. E aí as pretas entregam a dama e com isso entregam a partida, tá? Então não é prudente, cuidado, tá? Pensa o seguinte, a posição das pretas está muito melhor. Então você começa a procurar pontos fracos na posição e começar a macetar. Agora você vai jogar o branco no corner e não vai dar tempo dele respirar, tá? Vai encher ele de murro. E aí, veja aqui, os 2 peões que protegem o roque branco estão atacados, não estão? Amém, irmão? Amém, irmão. Um bispo ataca o peão F e o outro bispo, que nem foi desenvolvido, tá na casa inicial ainda, ataca esse. Então, como é que o preto explode a posição aqui, Olha que lindo. Bispo por H3, exclama, é um lance brilhante, né? É um sacrifício de bispo e vocês vão entender, tá? Esse imbecil que avançou para evitar uma cravada que nunca aconteceu, né? Então, veja, pessoal, que agora é hora de castigar, né? E as brancas têm que retomar, porque senão vai ficar com um peão a menos e não vai ter compensação nenhuma, então tem que tomar. Só que olha só o que chegou aqui, Eita! Dama G3 cheque. Viu só? Não posso tomar a dama porque, esse peão está cravado. Não toma porque é um lance ilegal. O bispo, o eclesiástico, em A7 está mirando no rei. E você enfraqueceu. Olha que entrada devastadora, cara. Tá? Então você explorou as principais debilidades, né? Se esse peão tivesse aqui ainda, gente, não teria, porque esse peão está cravado, mas esse ainda protege essa casa, né? Então, quando você avança, você protege essa, mas você desprotege essa. Entendeu? A dama entrou com cheque. Rei H1, único lance. Dama toma com cheque. Rei G2, Rei G1, perdão. Cadê? Isso, Rei G1. Cavalo G4. Olha que legal. E está ameaçando checkmate no próximo lance. Aqui, com dama H2, checkmate. Lembra que eu falei para vocês? Essa casa é casa, essa casa é casa de checkmate. Por isso que é importante um cavalo aqui, né? Como que as brancas defenderam? Da única forma, né? Cavalo F3, né? Repôs o cavalo, tentando segurar a casa de mate. Tá bom? Agora vamos lá. O cara está impedindo o mate com a dama. Como que as pretas conseguem concluir um ataque aqui, Então você tem que raciocinar o seguinte, eu estou de preto aqui, eu capturei os 2 peões próximos do rei. Se eu conseguir tirar esse terceiro e último peão, o rei, eu vou deixar o rei nu, pelado com a mão no bolso,
E ele vai cair, vai para o IML, né? E a partida vai para o IML também. Então veja que esse peão F ele está atacado pelo bispo e pelo cavalo, né? Dois atacantes. E ele está defendido pelo rei e pela torre, dois defensores. Logo, se eu ou afastar um dos defensores ou atacar esse peão uma terceira vez, eu levo ele embora, tá? Só que veja que você pode fazer os dois ao mesmo tempo. Dama G3, cheque. Veja só, por quê? Você, além de a dama atacar uma terceira vez o peão, você afasta, né? Porque o rei é o único lance. Rei H1, né? Forçado. E agora o peão vai cair e a partida vai também, ó. Bispo por F2. E aqui as brancas abandonaram, tá? As brancas abandonaram essa partida. Por quê, pessoal? É muito comum, você que está começando o xadrez a jogar, ver que quando o cara vê, essa frase ficou ruim, né? Ver que quando o cara percebe que não tem escapatória, ele não deixa nem chegar no checkmate, a pessoa abandona antes a partida, né? A pessoa vai estender a mão para você e vai abandonar. Por quê? Você que deve estar pensando aqui, Hugo, mas por que o branco abandonou, né? O que está acontecendo aqui? Para eu poder entender, cadê o checkmate? Ó, veja que as pretas estão ameaçando o quê? Dama H3, cheque. Veja que o bispo preto tirou essa casa, tá? Então o rei não pode vir para cá. O único lance é cobrir de cavalo. E aí a dama vai tomar com checkmate, tá bom? Inevitável, checkmate inevitável, tá bom? Não, estava assim, né? Estava assim. E não adianta, por exemplo, você tomar de torre o bispo, porque da mesma forma o cavalo toma a torre com checkmate. Por quê? Esse rei não pode sair nem para cá, nem para cá, nem para cá e não tem nenhuma peça para tomar o cavalo, tá bom? Então, pessoal, ó, eu espero que você tenha gostado dessa partida. Manda para aquele seu amigo, aquele seu parente, né, que está começando a jogar. Tomara que essas partidas ajudem o iniciante, né, você que está começando a raciocinar, tá bom? Eu vou trazer mais partidas desse livro, tá bom? A gente vai gradativamente subindo o grau de dificuldade, tá bom? Um beijo no seu coração, na sua alma e até a próxima.